Milionário se apaixona por empregada e faxineira em história de amor e sucesso. No meio de uma tempestade desesperadora, quando o vento uivava e a chuva parecia querer engolir o Hotel Majestic inteiro, algo inacreditável aconteceu. Juliana Santos, uma camareira de apenas 28 anos, cansada e ainda molhada pela água que infiltrava as frestas da janela, viu a porta da suíte presidencial se abrir devagar, revelando um homem de olhos fundos e olhar perdido, o doutor Renato Figueiredo, um médico famoso que ninguém esperava encontrar ali, no coração da noite. Estava tudo estranho naquela noite. O hotel, sempre tão imponente e brilhante, agora parecia o cenário de filme de suspense. Os corredores piscavam com as luzes que ameaçavam apagar. O som dos trovões dava um ritmo apavorante às passagens silenciosas. Juliana, com as mãos tremendo para fechar as janelas, sentiu o ar gelado invadir seu corpo. Juliana sentiu o chão desaparecer. Não era só tempestade lá fora. Ali dentro, o furacão era impossível de ignorar. Ela, acostumada a esconder sua tristeza para manter o emprego, não conseguiu evitar que as lágrimas ameaçassem escapar. O que aconteceu depois? Ninguém sabe dizer direito. Entre relâmpagos cortando os vidros e o barulho surdo dos trovões, eles começaram a conversar. Entre dores confessas e suspiros guardados, uma conexão profunda se formou, improvável e arrebatadora. A camareira e o médico, carregando fantasmas, dividiram segredos que mudariam tudo para sempre, no auge da tempestade, num quarto onde as paredes pareciam guardar a energia do que viviam. A noite se transformou em algo mais, algo íntimo, quase tão urgente quanto o que rolava lá fora. Passaram horas em silêncio, olhares e toques que sussurravam promessas e medos. Juliana sentiu um calor forte, um misto de consolo e confusão crescendo dentro dela. Mas quando o sol finalmente mostrou seu rosto, apenas um bilhete silencioso e uma ausência esmagadora. Ela ficou sozinha, com um segredo crescendo em seu ventre. Uma vida que seria a prova mais intensa daquele encontro que ninguém entendeu. Meses passaram. Juliana enfrentou saudades ferozes e noites solitárias, criando Gabriel com um misto de amor e luta. O nome do pai era uma sombra constante, uma pergunta sem resposta. Até que numa manhã que parecia comum, o homem do bilhete voltou. Renato, com olhos que agora carregavam a promessa de uma nova história, disposto a assumir o que deixou para trás. Mas a confiança, essa velha ferida, não se cura fácil. Entre palavras cortantes e silêncios pesados, o reencontro virou tensão. Medo e desejo se misturavam, numa dança perigosa que ninguém sabia onde acabaria. E no calor desse confronto, surgiu algo tão inesperado quanto assustador. Um pedido de casamento, uma pergunta que plantou no coração de Juliana dúvidas enormes, e talvez uma esperança que ela nunca imaginou sentir. Ou será esmagado pelos fantasmas que insistem em voltar? A tempestade dentro e fora deles ainda não passou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Juliana olhou para Renato, o coração batendo forte dentro do peito. Ele estava ali, cercado por sombras e promessas, mas o passado não deixava de atormentar. Ainda estou com medo, ela murmurou, e ele balançou a cabeça, como se entendesse naquela frase. Mas, antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o celular dele vibrou na mesa ao lado. Renato hesitou, olhando a tela. O rosto dele se escureceu como um céu antes da tempestade. É melhor você ver isso, disse, a voz embargada. Ele entregou o celular a ela, e o coração de Juliana disparou quando viu o nome. Cláudia, a esposa dele.
a traição que ele mencionou há meses. Um nó se formou na garganta dela. O que essa mulher queria agora? Com as mãos tremendo, Juliana leu a mensagem. Renato, onde você está? Preciso falar com você. A situação fugiu do controle. A angústia da situação quase a fez perder o ar. Era tudo uma armadilha. Renato tentou tirar o celular da mão dela, mas Juliana já tinha visto o suficiente. O que você escondeu? O que mais você não me contou? O tom da voz dela aumentava e o medo começava a se misturar à raiva. Juliana, eu juro que não é o que você pensa. Eu não queria que você visse isso agora. Ele estava pálido, e as palavras dele saíam arrastadas, como se uma parte de si estivesse presa. Ela sentiu que o mundo todo estava desmoronando, e a realidade estava se distorcendo diante dos olhos dela. Era difícil acreditar que aquilo estava acontecendo. O medo tomou conta dela, um golpe duro no estômago. Novamente, os fantasmas do passado ameaçavam a felicidade que começava a florescer entre eles. Vá embora! Ela gritou, a voz ecoando pelos corredores. A intensidade da raiva e da tristeza fez Renato recuar, surpreso. Mas o choque daquela cena ainda não tinha terminado. Nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu a tensão carregada. Juliana, confusa, hesitou. Quem é? Perguntou, o coração na boca. As batidas se tornaram mais insistentes, e antes que ela pudesse abrir, a porta se escancarou. Era um grupo de policiais. Doutor Renato Figueiredo, estamos atrás de você. Um dos policiais gritou e a sala imediatamente ficou em silêncio. O olhar de Renato transformou-se em desespero. Ele se virou rápido para Juliana, mas já era tarde. O que está acontecendo? Ela perguntou, a mente em turbilhão. Não pode ser, Renato murmurou. Seu rosto agora, uma máscara de horror. Eles não podem me levar. Levar? Por que eles querem você? As palavras de Juliana saíram trêmulas, o queixo caindo aos poucos. Por causa da Cláudia, ele gritou, a voz quebrando. Ela não me traiu apenas emocionalmente. Tem algo muito pior acontecendo e agora eu sou o principal suspeito. Juliana ficou paralisada. O que estavam dizendo? A mulher que pensava conhecer, que ele dizia ter traído, estava envolvida em algo tão profundo e obscuro que ameaçava não só o relacionamento deles, mas a própria vida dele. O coração dela parou por um instante. Era uma reviravolta e tanto. O passado não só voltara, novo, mas agora trazia com ele uma tempestade ainda mais feroz. Renato tinha se envolvido em algo sombrio, um mistério, algo que poderia mudar tudo o que ela acreditava. Eu não sou culpado, ele começou a gritar, mas os policiais o entraram, a força na voz deles cortando qualquer outra discussão. Juliana ficou paralisada, absorvendo o choque. A única coisa que ela sabia era que tudo havia mudado de forma irreversível. E enquanto Renato era levado, uma nova insegurança a dominou. Seu coração ainda batia por ele, mas agora havia dúvida, medo e solidão. O que realmente acontecia? O amor dela estava se transformando em uma armadilha, e o pequeno Gabriel, ele merecia isso? As perguntas se aglomeravam. Era verdade que o amor tinha suas tempestades, mas essa estava prestes a engolir tudo. Você consegue ver a saída? Ou será que todo esse amor se tornaria um pesadelo? Juliana ficou paralisada, a mente a mil, enquanto os policiais levavam Renato, sua vida se desmoronando em questão de segundos. O desespero dele era palpável, mas o medo dentro dela crescia mais rápido. O que você está dizendo? O que aconteceu com Cláudia? Sua voz saiu em um fio, enquanto tentava montar as peças daquele quebra-cabeça insano. Era tudo muito estranho. Cláudia era a esposa dele, e Renato falava dela como se fosse um fantasma que o perseguisse. E agora estava ali, a porta aberta e a realidade se desenrolando como um filme de terror. Os policiais o arrastaram para fora, mas antes que pudesse desaparecer, ele virou-se uma última vez. Juliana, a verdade é mais complicada do que parece. E foi nesse momento que tudo mudou.
Um barulho na janela chamou sua atenção. Um estrondo seguido de vidro quebrando. Juliana se virou e, ao olhar pela fresta da porta, viu uma figura encapuzada entrando pelo hotel. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? Ouvindo os gritos de alguns hóspedes, a tensão no ar subiu de nível. O homem encapuzado avançava como um relâmpago, sua presença sombria contrastando com o brilho do hotel. Não, gritou um dos policiais, mas era tarde demais. O homem se lançou em direção a Renato, que estava sendo levado para fora. O caos se instalou no corredor, enquanto os hóspedes começavam a gritar, as luzes piscando freneticamente. O encapuzado se atirou sobre Renato, derrubando-o no chão. Não se mexe, gritou o policial, mas o intruso puxou algo brilhante do bolso. Juliana não conseguia respirar. Estava paralisada, o queixo caindo. O que era aquilo? Uma faca. Calem-se, isso é entre mim e ele. O homem vociferou e o desespero se espalhou como fogo em palha seca. Juliana sentiu um frio na espinha. A situação ficou insustentável. Silêncio absoluto enquanto todos aguardavam o próximo movimento. Mas foi então que ela ouviu o eco distante de sirenes. A polícia responderia rápido. Renato olhou para Juliana, seus olhos expressando uma mistura de medo e confusão. Juliana, não se aproxime, ele gritou, mas ela não conseguia se mover. Uma força invisível a segurava no lugar. Então, tudo aconteceu de novo. Em um movimento rápido, o encapuzado inclinou-se sobre Renato, enquanto alguém na escuridão grita: "É uma arma!" E antes que pudesse entender, um tiro ecoou. O som violento reverberou pelo corredor como um trovão. O tempo pareceu parar. O grito de Juliana ficou preso na garganta. Renato caiu, e sua expressão de dor foi o último vislumbre que ela teve. O caos explodia ao redor. Os policiais revidaram, e o encapuzado começou a correr em direção a Juliana. Ela recuou, o peso da violência agora girando ao seu redor. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma luz brilhante invadiu o corredor. Era um grupo de policiais que havia ouvido os disparos e entrava em cena. "Afastem-se! Afastem-se!" eles gritavam. O encapuzado tentou escapar, mas foi cercado rapidamente. O horror se instalou na mente de Juliana. O que tinha acontecido era uma emboscada. O passado de Renato a havia envolvido em algo muito mais sombrio do que ela imaginava. E quando tudo pareceu ter se acalmado, Juliana se aproximou. "Renato!" Ela se ajoelhou ao lado dele, o sangue se espalhando pelo chão. Sua vida estava se desvanecendo diante dela como areia entre os dedos. Mas, à medida que os paramédicos tentavam estabilizá-lo, um papel escorregou do bolso dele. Ela olhou, seus olhos se arregalando ao reconhecer a letra. Era uma mensagem, de Cláudia. "Eu sei o que você fez, e estou vindo atrás de você." Um frio percorreu a espinha de Juliana. O que significava aquilo? A peça final do quebra-cabeça estava mais obscura do que ela poderia imaginar. A tempestade não tinha terminado. Pelo contrário, parecia que tudo estava apenas começando. E agora ela precisava descobrir a verdade antes que a onda desse desastre a engolisse de vez. O que mais Renato escondia? E a pergunta que não queria fazer: será que ela realmente conhecia quem era ele? Juliana ficou paralisada, seus olhos fixos em Renato, assustados, enquanto a cena ao redor se desenrolava em caos de gritos e sirenes. O sangue dele manchava o chão luxuoso do hotel, e ela mal conseguia respirar. Um papel escorregou do bolso dele, como uma bomba relógio prestes a explodir em suas mãos. Instintivamente, ela o pegou, a letra dela escorregando pela sua mente como um sussurro sinistro. "Eu sei o que você fez, e estou vindo atrás de você." Quem era essa Cláudia? O peso das palavras parecia um peso enorme em seu estômago. Os paramédicos chegaram e começaram a trabalhar rapidamente, as luzes de emergência refletindo nas paredes como flashes de um pesadelo. Juliana mal conseguia pensar. Renato, com sua expressão de dor, desmaiou. "Ele precisa de ajuda", ela gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. A essa altura,
O encapuzado já havia sido dominado. Os policiais o arrastando enquanto ele gritava palavras incompreensíveis sobre traição e vingança. Mas a confusão tomou conta. As explosões de adrenalina tornaram tudo um borrão. Juliana não conseguia desviar o olhar de Renato. Por favor, não me deixe, ela murmurou, a esperança escorrendo como o sangue de suas mãos. De repente, uma nova batida na porta ecoou pelo corredor. As vozes dos policiais se tornaram mais intensas e elétricas. Quem está aí? Perguntou um deles, pronto para nos proteger. É ela. Deixe-a entrar. Uma voz familiar que Juliana não queria ouvir. A porta se abriu e uma mulher acompanhada por um grupo de agentes entrou. Cláudia, sussurrou Renato, acordando para a realidade em um tranco abrupto. Juliana congelou. A esposa dele estava ali, mas algo na postura dela parecia diferente. Cláudia não parecia preocupada. Ela estava triunfante. Você não deveria ter voltado, Renato, ela disse, com um sorriso frio que fez o corpo de Juliana tremer. Estava tudo tão desagradável. Perfeito sem você. Cláudia, Renato disse tentando se sentar, as mãos trêmulas. O que você fez? O caos no corredor silenciou instantaneamente. Todos os olhares estavam fixos na mulher que havia chegado como um vendaval. Eu fiz o que tinha que ser feito. Sabia que era só uma questão de tempo até que eu colocasse um fim nesse joguinho. Ela respondeu, os olhos ardendo com a determinação de quem não tinha nada a perder. Juliana se sentiu tonta. Era uma confusão, um labirinto de emoções. A traição não era apenas algo do passado, mas um jogo perigoso que ainda estava em curso. Você não pode fazer isso, gritou Renato, mas a fragilidade em sua voz traiu o medo que ele sentia. Então, em um movimento rápido, Cláudia puxou algo de sua bolsa, um pequeno dispositivo, algo que Juliana não conseguiu identificar. Um controle remoto? Uma bomba? O ar ficou denso de tensão. Tudo isso é seu, Renato. Seus segredos, suas mentiras. Agora você vai ver o que acontece quando se brinca com o que não se deve. O sorriso dela se alargou e uma luz piscou a partir do aparelho. O tempo pareceu parar. O pânico cresceu no olhar dos policiais e o desespero de Juliana. Não, você não pode fazer isso, Cláudia, gritou Renato, mas era tarde. Uma explosão repentina de luz e som irrompeu no corredor. Um clarão. Uma fumaça espessa começou a se espalhar e gritos ecoaram por todos os lados. Juliana se cobriu, mas a realidade parecia ter se desprendido. O que Cláudia havia ativado? No meio do caos, as últimas palavras de Renato ecoaram em sua mente. A verdade é mais complicada do que parece. A fumaça obscureceu tudo, tornando impossível enxergar. Mas então, no meio da confusão, ela olhou para Cláudia e viu uma expressão que ela nunca esqueceria. Não era apenas raiva, mas um brilho de satisfação. Quando a visão de Juliana começou a se ajustar à escuridão, ela percebeu. Cláudia não era apenas uma mulher traída. Era a maestrina de um plano muito mais profundo, e Renato, talvez ele não fosse a vítima que ela pensou que fosse. E com um último golpe de adrenalina, Juliana se viu diante da verdade. Em um mundo onde tudo parecia ser um jogo, quem eram os verdadeiros jogadores? E mais importante, o que ela faria agora? Juliana estava paralisada, seus olhos fixos em Renato, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O sangue dele manchava o chão, e o papel em suas mãos queimava como um segredo perigoso. Cláudia, com seu olhar triunfante, era tudo o que ela conseguia ver. O tempo parecia ter congelado naquele momento fatídico, e então uma explosão de luz e som irrompeu no corredor, cobrindo tudo em uma névoa espessa. O pânico tomou conta. As sirenes, os gritos, tudo se misturava em um turbilhão de horror. Juliana piscou. O ar se encheu de fumaça, e ela se viu jogada para trás. Os policiais gritando ordens. A confusão reinava. Mas no meio daquele caos,
ela ouviu outra voz, um sussurro familiar e cortante. Juliana. Era a mãe dela, aparecendo do nada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Você está bem? A presença da mãe dela parecia um sonho, em meio a um pesadelo. Juliana não tinha ideia de como ela havia chegado ali. Não havia tempo para perguntas. A cena chamava por ação, e seu corpo já se movia em direção a Renato. A ideia de perder o homem que havia despertado algo dentro dela a empurrava para frente. Quando ela se agachou ao lado dele, o olhar de Renato estava vazio. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, mas a luz de vida parecia diminuir em seu corpo. Renato, segura firme, por favor, ela implorou, sua voz quase perdida no caos. Cláudia, Renato conseguiu pronunciar, seus olhos cheios de desespero. Você não entende, eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é. Mas ele foi interrompido por uma batida ensurdecedora. A porta foi aberta com um estrondo. Novamente, o pânico se instaurou, mas agora eram mais policiais. E eles estavam armados. Todo mundo para trás. Um deles gritou, a tensão subindo ainda mais. O que estava acontecendo ali? Como tudo havia tomado esse rumo? Juliana sentiu seus joelhos ameaçarem ceder, um nó apertando seu estômago. Cláudia, com seu olhar tão frio, estava se aproximando de novo. E antes que Juliana pudesse compreender a situação, ela puxou algo de sua bolsa outra vez. Não era um controle remoto, mas uma arma. Você vai pagar pelo que fez, Renato. A voz de Cláudia cortou o ar e o tempo pareceu parar em torno dela. O coração de Juliana disparou. A intensidade em seu olhar não era apenas raiva, mas uma certeza doentia. Não, gritou um dos policiais, avançando. Mas a ação foi rápida demais. Cláudia disparou e o som ressoou como um trovão. Juliana congelou. O mundo desabou. Um grito ecoou na sala, mas o som estava distante. Tudo estava em câmera lenta. A percepção de que Renato poderia estar ferido novamente fez seu corpo tremer. Mas ao invés de cair, ele deu um passo para a frente. Com uma velocidade desesperada, ele puxou Juliana para fora do alcance da bala. E nesse momento de ação heróica, tudo mudou. A arma não era dele. O que você está fazendo? Renato gritou, sua expressão um misto de raiva e medo. Mas Cláudia já havia revelado a verdadeira natureza de seus sentimentos. Ela não estava ali apenas para se vingar, mas para expor um segredo muito mais profundo. Você não está entendendo, Renato. Você não é só um médico. Você é parte de um jogo muito maior. Os olhos de Juliana se arregalaram. A verdade começava a instaurar uma nova realidade. Mas então, Renato puxou uma corrente, sei lá, como se tudo fosse uma encenação que durara muito tempo. Cláudia não era apenas uma mulher traída. Ela era a culpada em um enredo que se desdobrava de maneira sinistra. Antes que o horror pudesse se apoderar completamente, uma explosão, e dessa vez não era uma bala. Algo profundo dentro do hotel se rompeu. As luzes piscaram e o chão tremeu sob seus pés. Cracas começaram a descascar do teto, enquanto o pânico subia ainda mais, ameaçando engolir a todos ali presentes. Juliana trocou olhares com Renato, compreendendo que, em meio à confusão, eles haviam entrado em um jogo de que não sabiam nada. E agora, o verdadeiro segredo que unia os dois tinha potencial para ser devastador. O que foi isso? Juliana perguntou, tentando entender a nova ameaça. Eu prometi a você que a verdade era mais complicada do que parecia, Renato respondeu, sua voz soando distante, como se o peso das revelações estivesse se acumulando em seus ombros. E agora, parece que chegou a hora de descobrir até onde isso pode nos levar. Juliana sentiu um frio na espinha. O que era a verdade que Renato escondia? E se Cláudia não era a única com segredos a revelar? O chão continuava a tremer, e ela sabia que agora, mais do que nunca, a tempestade estava apenas começando. O que mais seria revelado naquela noite fatídica? A única certeza que tinha era de que o amor e a dor se entrelaçavam,
de uma maneira que desafiava a própria lógica. Juliana estava paralisada, seus olhos fixos em Renato, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O sangue dele manchava o chão e o papel em suas mãos queimava como um segredo perigoso. Cláudia, com seu olhar triunfante, era tudo o que ela conseguia ver. O tempo parecia ter congelado naquele momento fatídico. A explosão de luz e som que Cláudia havia disparado ecoou nas paredes de mármore do hotel. Os gritos se misturavam a uma confusão de ordens e desespero. Juliana sentiu o calor da fumaça em seu rosto, enquanto a realidade se transformava em um pesadelo. O chão tremia sob seus pés e o pânico estava palpável. O que estava acontecendo? Ela olhou para Renato e seu coração desabou quando viu a expressão desesperada dele. Você não pode fazer isso, Cláudia, ele gritou, sua voz trêmula. Mas Cláudia apenas sorriu, um sorriso que não era de felicidade, mas de uma satisfação sombria. Renato, você não entende. Esse é o meu jogo agora. E você sempre foi apenas uma peça, disse ela, virando-se para os policiais que tentavam controlar a situação. Os olhares dos oficiais passavam entre eles, confusos e assustados, enquanto tentavam entender o que estava prestes a acontecer. Juliana, sentindo o medo crescendo, decidiu que precisava agir. Cláudia, para, não precisa ser assim. Ela estendeu a mão, tentando alcançar a mulher que uma vez fora apenas a esposa de Renato. Mas Cláudia parecia determinada, e a tensão na sala era forte o suficiente para ser cortada com uma faca. Nesse momento, uma nova explosão irrompeu. Não foi a explosão de Cláudia, mas um som intenso e tremendo que parecia vir do fundo do hotel. As luzes começaram a piscar ainda mais, e o pânico se espalhou como um incêndio. O que foi isso? Murmurou um policial, enquanto as paredes pareciam vibrar. E então uma voz conhecida cortou o ar, alta e autoritária. Pare tudo, ninguém se mexe! Era uma figura que apareceu do nada, o chefe da segurança do hotel. Seu olhar estava fixo em Cláudia, e seu tom era feroz, como se estivesse encarando um animal feroz prestes a atacar. Você, o que está fazendo aqui? Cláudia respondia, visivelmente nervosa, a máscara de controle começando a desvanecer. Você não sabe com quem está lidando, o chefe disse avançando. Você acha que pode simplesmente jogar esse jogo e sair impune? Eu sou quem manda aqui. Cláudia gritou com raiva e medo, e então, em um movimento inesperado, Cláudia atirou para cima, como um ato de desespero. A bala ricocheteou, fazendo todos se agacharem. Nesse momento, o tempo parou. Juliana, ainda em choque, viu Renato cambalear. Mas o que realmente a deixou paralisada foi o que aconteceu a seguir. A bala não ricocheteou apenas nas paredes. Uma porta ao fundo do corredor se abriu, e do outro lado, um homem vestido de terno entrou, assustando a todos. Você não deveria ter voltado, Cláudia, disse ele, sua voz profunda carregando um peso imenso. Olhos tão penetrantes que ela sentiu uma onda de medo. Esse homem não era um policial, e algo nele parecia ameaçador. A promessa de que você ia ficar longe de tudo isso não é mais válida. Quem é você? Perguntou Renato, apoiando-se em Juliana, tentando entender a nova figura no cenário caótico. Sou alguém que tem interesse nessa história, e espero que você esteja preparado para as consequências de seus atos, disse o homem, e em um segundo, tudo mudou novamente. Cláudia hesitou, sua expressão agora refletindo medo genuíno. Você prometeu que não viria atrás de mim. Isso foi antes de você me deixar de fora dos seus jogos. Ele fez um gesto para os policiais, e a tensão aumentou na sala. O que estava acontecendo? Juliana não conseguia entender. E de repente, tudo parecia se encaixar. As peças do quebra-cabeça revelaram uma teia de mentiras e manipulações. Cláudia, Renato, o misterioso homem, tudo estava relacionado. Uma linha muito fina ligava todos eles a um segredo obscuro, e Juliana estava agora presa no centro. O golpe final veio ao ouvir as palavras do homem. Você não é a única com um passado, Cláudia. E Renato, você não sabe o que realmente aconteceu naquele hospital.
A verdade é muito mais complicada. Esse amor, essa dor, tudo foi orquestrado por nós. Juliana sentiu seu coração acelerar. O que mais ela estava prestes a descobrir? A tempestade não tinha terminado. Agora ela tinha ficado ainda mais intensa. As revelações se acumularam e a dúvida se espalhou como fumaça na sala. O que era real? E acima de tudo, quem eram verdadeiramente os personagens desse jogo perigoso? A tensão na sala era palpável. Juliana olhou ao redor, tentando absorver a cena. O homem de terno se aproximava de Cláudia com um olhar que misturava fúria e determinação. O que você quer dizer com que ele é parte de um jogo maior? A pergunta de Renato foi direta, mas sua voz trêmula deixou claro que ele estava nervoso. Uruk, tal como uma tempestade se formando, estava prestes a explodir. Cláudia, parecendo perder a calma, respondeu com um desdém. Você realmente achou que poderia escapar? Que poderia ignorar o que fizemos juntos? As palavras dela pesavam como tijolos, e o silêncio se instalou enquanto a verdade flutuava no ar. E quando tudo parecia estar se desenrolando para um clímax, algo inesperado ocorreu. O celular de Cláudia vibrou, e ela o atendeu rapidamente, os olhos se arregalando, e uma expressão de choque tomou conta de seu rosto. Não pode ser. Como assim? A voz dela, que antes estava cheia de determinação, agora soava descontrolada. Juliana, pela primeira vez, sentiu um fio de esperança. A vulnerabilidade de Cláudia era palpável. O que está acontecendo? Juliana perguntou, a voz firme, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Mas antes que alguém pudesse responder, Cláudia desligou o celular e disparou. Eles descobriram. Eles estão vindo atrás de mim. Uma onda de confusão atravessou a sala. O que quer que Cláudia estivesse envolvida, agora parecia mais grave do que Juliana jamais imaginou. Voltamos a falar mais tarde. Agora não dá. Cláudia gritou, sua voz tremendo. Mas o choque não parou por aí. O homem de terno de repente desviou o olhar, como se estivesse ouvindo algo ainda mais aterrador. Essa não é a única notícia. O que você escondeu, Cláudia? Você sabia que eu já estava aqui? Não sabia. A tensão na sala aumentou como um fio prestes a estourar. E como um relâmpago, a verdade de repente desabou. Cláudia, você está envolvida com o tráfico? O que está acontecendo? A incredulidade e o medo na voz de Renato trouxeram o mundo de Juliana ao caos. Cláudia parou como uma estátua, o verdadeiro medo desenhando-se em seu rosto. Nesse momento, a porta do corredor se abriu com um estrondo. A figura de um homem encapuzado surgiu e Juliana sentiu seu coração disparar. Não, 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 ela sussurrou, entre desgosto e pavor. Você não pode estar aqui. O homem encapuzado olhou diretamente para Cláudia e disse, você sabe o que deve fazer. É agora ou nunca. Mas antes que Cláudia pudesse reagir, uma luz azul vivo iluminou o corredor. Era a polícia que havia chegado para contê-la. Pare! O líder da equipe gritou, e os oficiais começaram a se espalhar pelo corredor. A cena se tornava um show de horrores, entre gritos e desespero. Cláudia, em um reflexo de desespero, puxou uma arma e disparou. O caos se instalou. Renato, ao seu lado, gritou, não, Cláudia. O barulho da arma ecoou como um trovão, enquanto Juliana se deixou cair no chão. O grito dela se misturou ao estrondo. Sensação de que tudo estava perdido. E foi nesse núcleo de terror que a reviravolta final ocorreu. A bala que Cláudia disparou não encontrou um alvo. Em vez disso, indicou para o homem encapuzado, que foi atingido. Ele caiu, a máscara recuando e revelando um rosto que Juliana conhecia muito bem. Era um amigo de infância, Lucas, que ela nunca esperava ver ali. Lucas, a incredulidade tomou conta dela. O que você está fazendo isso? As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro quase inaudível. E em meio ao caos, a verdade de tudo se desdobrou. Lucas, envolvido em uma rede de tráfico com Cláudia, se revelou como o verdadeiro arquétipo de toda a ação.
O ódio e a dor na cena desenrolavam uma história muito mais complexa. E tudo girava em torno de segredos. Segredos que agora ameaçavam não só seus laços, mas suas vidas. A tensão nunca havia estado tão alta. Juliana se viu em um labirinto de traições e mentiras, com um passado obscurecido pela sombra de alguém que não esperava encontrar. Agora, a pergunta que a martelava era: até onde as ligações dela com Renato e Lucas iriam? E o que mais eles estavam escondendo? Juliana estava paralisada, seus olhos fixos em Lucas enquanto o caos tomava conta da sala. O sangue manchava o chão, a fumaça subia, e a verdade estava se revelando em camadas cada vez mais obscuras. O rosto de Cláudia se contorceu, em um misto de desespero e determinação. Você não deveria estar aqui, Lucas. Ela gritou, a voz tremendo. Juliana mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Lucas, seu amigo de infância, estava ali no meio daquela confusão, e as peças começaram a se encaixar de forma assustadora. A conexão entre os três... Cláudia está envolvida em algo muito maior. E você, Renato, você é apenas uma peça do tabuleiro. O coração de Juliana disparou. O que Lucas estava insinuando? O que você quer dizer com isso? Renato perguntou, se esforçando para se manter em pé. A intensidade da situação estava a ponto de explodir, e uma nova onda de pânico começou a se espalhar. Então, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era um grupo de homens armados, todos vestidos com todas as marcas de uma organização criminosa. Encontramos vocês, um deles gritou, com um sorriso sinistro que congelou o sangue de Juliana. Era uma armadilha. Cláudia rapidamente se virou, deixando Lucas e Renato em choque. Vocês não deveriam ter aparecido, ela gritou, e todo mundo na sala sentiu que havia algo mais por trás desse confronto. As luzes do corredor piscavam e a tensão aumentou. Cláudia, o que está acontecendo? Renato exigiu. A voz dele tremia, misturando medo com a fúria. O homem armado que liderava o grupo não parecia se importar. Ele olhou para Cláudia como se a conhecesse muito bem. Você fez uma escolha, e agora é hora de pagar. Juliana não conseguia respirar. O que mais Cláudia havia escondido? As revelações estavam voando ao seu redor, e tudo parecia tão surreal. Ela olhou para Lucas, em busca de respostas. O que você sabe sobre isso? E então, como uma onda, tudo mudou. Cláudia, com seus olhos brilhando de determinação, puxou uma arma. O movimento foi rápido demais, e o pânico tomou conta do ambiente. Você não me controla, Lucas. Eu não sou mais sua marionete. Renato deu um passo à frente, tentando proteger Juliana, mas era tarde demais. O disparo ressoou como um trovão, e todos se congelaram. As balas não eram disparadas na direção de Renato, mas sim em direção ao homem que estava prestes a atacá-los. Um segundo depois, o homem caiu, e o plano se desfez em um caos ensurdecedor. Cláudia, Juliana gritou, entre choque e confusão. O que você fez? O olhar de Cláudia ficou vazio por um momento, um abismo de escolhas ruins. A perturbação tomava conta do lugar e ela parecia já estar ciente do que viria. Você não sabe a verdade, Juliana. Eu não tinha escolha. A voz dela oscilou entre raiva e desespero. Juliana se perguntava até onde essa mentira poderia ir. O que Cláudia realmente havia escondido sob a superfície dessa história. E, enquanto os outros homens armados começavam a se levantar e se organizar, a sala se transformou em um campo de batalha. No calor do momento, uma nova figura surgiu. Era uma mulher com um olhar penetrante e enigmático. Chegou a hora de revelar quem você realmente é, Cláudia. Ela disse com uma voz melodiosa, mas ameaçadora ao mesmo tempo. Você não pode escapar de seu passado. O coração de Juliana começou a bater acelerado. A mulher estava ligada à verdade que todos tentavam esconder, e saber o que significava para cada um deles poderia mudar tudo. A conexão entre eles estava prestes a se revelar de forma explosiva, como uma tempestade prestes a desabar.
Cláudia, quem é essa mulher? Juliana perguntou, a mente girando. O olhar de Cláudia mudou. Ela é o que você sempre tentou esquecer, disse ela. E cada palavra soava como uma bomba prestes a explodir. Antes que pudesse entender, mais tiros foram disparados. E tudo caiu em um caos absoluto. A missão de cada um estava agora em jogo. E a verdade que poderia mudar tudo não havia sido revelada. O pânico tomou conta, e Juliana se viu presa entre pessoas que tinham segredos maiores do que ela poderia imaginar. O que aconteceria a seguir? A tempestade estava apenas começando, e não havia como prever quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras. Juliana estava paralisada, seus olhos fixos em Lucas, enquanto o caos tomava conta da sala. A fumaça, o barulho ensurdecedor dos disparos, tudo se misturava, tornava o ambiente quase irreal. Cláudia parecia perdida em seus próprios pensamentos, mas a chegada daquela mulher enigmática era como uma faísca em um barril de pólvora. Você não pode simplesmente atirar aqui. Lucas gritou, o rosto contorcido de desespero. Isso não é apenas sobre você, Cláudia. A mulher de terno avançou e, em um movimento quase artístico, puxou uma arma que estava à mostra. Juliana sentiu seu coração disparar. Não faça isso. A voz dela saiu em um sussurro, mas ninguém a ouviu. Todos vocês entraram no meu jogo sem saber, a mulher de terno disse, a calma cortante no meio da confusão. Os homens armados se aproximavam, cercando o grupo. Olhares nervosos se cruzavam e o pânico se transformava em algo palpável, pesado no ar. Lucas, em um ato de desespero, correu em direção a Cláudia. Pare com isso. Você está se colocando em grande perigo. Perigo? Cláudia riu, mas era uma risada nervosa. Eu já estou até aqui, e não posso confiar em ninguém. No calor do momento, o homem já ferido no chão começou a se mover, tentando se levantar. As coisas estavam numa velocidade vertiginosa e, em um instante, tudo mudou. A mulher de terno disparou, mas não foi em direção a Cláudia. A bala acertou Lucas. O tempo parou. Juliana viu Lucas se contorcer no chão, o olhar atordoadamente chocado. Não, ela gritou, dores profundas, um eco de pânico no peito. Ele levou a mão à ferida, como se ainda pudesse salvar a si mesmo. Mas o horror estava ali, claro e frio. Cláudia ficou paralisada, o olhar de choque misturado à culpa explodindo em sua expressão. O que você fez? Ela sussurrou. A mulher de terno sorriu, um sorriso que não era alegria, mas uma mania de controle, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Isso é apenas o começo, querida. Juliana olhou para Renato, que estava ao lado dela, o horror refletido em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode terminar assim. Mas a mulher não terminou ali. Você pensou que Lucas estava aqui por acaso? Ele tem um papel crucial no que eu estou fazendo. Ele sabe mais do que deveria. E isso pode custar muito caro. Você está mentindo. Lucas não é parte de nada, gritou Cláudia, já em lágrimas, mas já era tarde. A realidade estava se desdobrando. O rosto de Lucas estava pálido, enquanto a consciência se esvaía dele. E então, como um trovão, uma nova figura surgiu na entrada. Era um policial, um que Juliana reconheceu imediatamente. O Capitão Rocha, alguém que sempre esteve por trás desse jogo sombrio. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz firme cortando o ar pesado. Capitão, precisamos de ajuda. Juliana implorou, mas a expressão dele não dizia nada. Ele olhou por cima do ombro de Juliana e viu o corpo de Lucas. E em piscar de olhos, as ordens surgiram. Todo mundo para baixo. Agora! O chão tremeu sob os pés dela enquanto os homens armados se moviam mais rapidamente. E Juliana percebeu que o verdadeiro plano se desenrolava em camadas muito maiores do que imaginara. Capitão, você não entende. Cláudia, Lucas, Renato, todos têm algo a ver com isso. A dor dela era real. A pânico estava em cada palavra.
Mas ao olhar para a expressão de Rocha, Juliana percebeu algo aterrador. Ele estava envolvido também. Capitão, por favor. E naquele momento, tudo virou um turbilhão de desespero. O foco se desviou do corpo de Lucas e foi em direção ao Capitão Rocha, revelando um lado obscuro do homem que Juliana achava que conhecia. O passado não era apenas o que parecia. Você me decepcionou, Cláudia. Ele disse em um tom baixo. Isso não é pessoal, é só negócios. E você pode ter feito a sua última jogada. As palavras finalizavam uma armadilha com garras que se fechavam sobre todos eles. A verdade estava mais afastada do que Juliana poderia imaginar. O plano dela de todos nunca fora esconder segredos, mas um jogo onde a verdade do outro lado da linha era uma promessa assassina. E, enquanto as sirenes se aproximavam de novo, deixou uma questão ressoando na sala. Quais segredos ainda estavam enterrados? O que mais estava prestes a ser revelado? Juliana estava em estado de choque. As imagens da cena se desenrolando com uma velocidade aterradora. O corpo de Lucas, agora caído no chão, fazia seu coração doer de uma maneira que ela nunca havia sentido. Cláudia estava em pé, paralisada, enquanto a mulher de terno olhava para elas com um sorriso que não prometia nada de bom. O Capitão Rocha parecia ter mudado de lado, e um tremor de medo percorreu a sala. Por que você fez isso? Juliana gritou, as palavras saindo de sua boca como um grito de desespero. Você se tornou aquilo que sempre prometeu combater. A mulher de terno não se deixou abalar. Infelizmente, querida, a vida não é como os contos de fadas. Tudo aqui é um jogo, e vocês sempre foram apenas peças. O olhar dela tinha um brilho maligno, e cada palavra cortava como um fio de aço. A tensão estava em um nível insuportável, e o que restava de esperança se esvaía lentamente. Cláudia, ainda sem reação, finalmente gritou: Eu não sei o que mais pode me fazer. O que você quer de mim? O desespero enchia o ar enquanto os homens armados começavam a se mover. Estavam cercados. Quero que você jogue suas últimas cartas e que mostre seu verdadeiro lado, o lado que você escondeu de todos nós, disse a mulher com um tom que fazia arrepiar. Esse é o seu último jogo, Cláudia. Juliana sentiu as mãos trêmulas, a sensação de que tudo estava se desmoronando. Era agora ou nunca. Precisamos sair daqui. Não podemos deixar que isso acabe assim, ela implorou, olhando nos olhos de Renato, que estava ao seu lado, já ferido e cansado, mas determinado. Temos que lutar, Juliana. Ficar aqui é suicídio. Renato disse a força nas palavras dele movendo algo dentro dela. Ela assentiu, sentindo a cumplicidade entre eles. A realidade era sombria, mas o amor e a determinação eram impulsos poderosos, e estavam juntos. A mulher de terno riu, um som gelado e cruel. Vocês acham que podem sair ilesos? Estão jogando com pessoas que conhecem cada movimento, cada fraqueza. Com um gesto, ela sinalizou aos homens armados. Um barulho estrondoso ecoou do corredor, e em um momento de distração, o Capitão Rocha lançou-se contra a mulher, tentando desarmá-la. A confusão era total. Juliana se virou para Renato. Vamos, agora! Gritou, puxando em direção à saída mais próxima. O códon de adrenalina correndo pelo corpo. Os dois correram e nesse exato instante, ouviram mais tiros ecoando atrás deles. O grito do Capitão Rocha ressoou, e a fumaça começou a invadir o ar. Juliana, Renato, vocês têm que escapar. Ele estava lutando contra os homens armados, também lutando contra a própria traição. Mas Juliana e Renato estavam determinados. Conseguiram passar pela porta dos fundos e se esgueiraram para o estacionamento do hotel. O ar estava carregado e os sons do caos ficavam mais distantes. Eles respiraram fundo, tentando recuperar a calma. Para onde vamos agora? Renato perguntou, ofegante. Precisamos contar tudo para a polícia. Eles precisam saber sobre Cláudia, sobre a mulher e o que aconteceu aqui. Não podemos deixar que isso acabe assim, Juliana respondeu, as palavras cortando o silêncio e trazendo um pouco de clareza à situação. E assim eles seguiram juntos, deixando para trás o pesadelo e levando consigo a certeza
de que a verdade sempre encontraria uma maneira de surgir. Juliana sentiu que a tempestade ainda estava longe de acabar. Mas o que ela não sabia era que algumas verdades, mesmo quando reveladas, podem trazer mais perguntas do que respostas. Mas, antes que pudessem se afastar, um carro negro parou abruptamente ao lado deles. As janelas escurecidas impediram qualquer visão, mas sabiam que não estavam a salvo ainda. Juliana, não olhe, Renato disse, puxando-a para mais perto dele. Mas era tarde. A porta do carro se abriu, e uma figura familiar surgiu. Era Cláudia. E seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e vingança. O que vocês acham que estão fazendo? Essa história ainda não acabou. A voz dela ressoou como um sino de alarme, e Juliana soube instantaneamente que seus pesadelos ainda estavam longe de terminar. E a pergunta que ficou ecoando foi: até onde Cláudia estava disposta a ir para manter seus segredos? O que mais sobreviveria das sombras? E que verdades ainda não haviam sido reveladas? Essa foi a noite mais longa das suas vidas, mas o ato final estava prestes a começar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e espalhar essa trama incrível com todos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs